A paz. Estamos na lição de número 4. A construção do templo enfrentou oposição. Primeiramente, vamos à nossa oração inicial. Senhor meu Deus, acampa com teus anjos protetores ao redor desse estudo bíblico. Que seja feita a tua vontade, Pai, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu humildemente me curvo diante da tua soberania suprema e te peço, coloca nesse estudo bíblico, nas minhas palavras, a tua vontade, Senhor. Assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos à verdade prática da nossa lição. A verdade prática é a seguinte: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Porque na lição de hoje vamos falar da construção do templo enfrentou oposição. O texto áureo da nossa lição: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4, 6. O objetivo geral dessa lição: mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer a resistência do maligno. Toda obra enfrenta uma resistência. E é justamente sobre isso, na construção do templo, Zorobabel, que era o líder, juntamente com os outros judeus que voltaram do cativeiro, enfrentaram a oposição. Os objetivos específicos da nossa lição: mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo, explicar a falta de resistência dos judeus e discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. O ponto central da nossa lição: devemos manter a confiança em Deus apesar das circunstâncias. Sempre devemos manter a confiança em Deus, estejam as circunstâncias favoráveis ou não. Devemos manter a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Vamos à leitura bíblica em classe referente à lição de hoje. Está em Esdras 4, 7, 9, 11 a 13, 15, 16, 21 e 24. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Ataxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Isso são os samaritanos falando para o rei da Pérsia, para justamente vamos dizer, embargar a obra, para a obra não ir adiante, né? A obra da construção do templo. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas. Ou seja, os samaritanos inventaram que a obra sendo concluída, o templo, né, eles não iam pagar os tributos ao rei. E assim se danificará a fazenda dos reis, para que se busque no livro das crônicas dos teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, dessa maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erros nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Ataxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Vimos na aula passada que eles edificaram o altar,
não é? Agora eles vão edificar o templo, eles colocaram as bases do templo, mas eles sofreram eh, uma pesada resistência dos samaritanos. Então, o altar havia sido restaurado, como vimos na aula passada. A festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito, conforme a lei de Moisés dada por Deus, né? A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Zorobabel era o líder da obra, juntamente com os outros judeus que haviam retornado do cativeiro. O altar, como na aula passada eu falei para vocês, havia sido restaurado. Eles sacrificaram, né, o animal. E agora eles começavam a reconstrução do templo, colocando as bases do templo. É dessa lição que vamos falar sobre isso. E ocorreu uma oposição dos samaritanos. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão, feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel, que era o líder da obra, e os que haviam voltado do cativeiro, lançaram os alicerces do templo. O lançamento dos alicerces foi celebrado com solenidade. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Então, eu quero mostrar aqui para vocês a roupa sacerdotal. Essa roupa sacerdotal, que vocês vão ver agora, ela faz parte do tabernáculo, certo? Foi Deus que, através de Moisés, juntamente com todos os objetos do tabernáculo e o próprio tabernáculo, o próprio Deus, fala para Moisés que a roupa sacerdotal seria esta. Esta roupa sacerdotal, né, seria impecável, teria que estar limpa. Nós vamos entender mais à frente o porquê. Essa roupa sacerdotal, só os sacerdotes entravam nos Santos dos Santos, no lugar santíssimo, no tabernáculo. Para quem ainda não conhece o tabernáculo, é de fundamental importância, né? Tivemos no momento presencial, nas nossas aulas presenciais, aulas só sobre o tabernáculo, foram várias aulas. Para você entender o sacrifício de Jesus na cruz, é de fundamental importância você entender o tabernáculo no Antigo Testamento. Então, essa é a roupa sacerdotal que faz parte do tabernáculo. Então, o lançamento dos alicerces foi celebrado com solenidade. Todos os que assistiam o lançamento dos alicerces expressam seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Então, a felicidade, não é, de retornar depois de um cativeiro de 70 anos na Babilônia, de poder reconstruir o templo do Senhor. Eles estavam felizes, animados com aquela obra. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro. Isso vimos na primeira aula. Quem perdeu a primeira aula é bom retornar, dar uma assistida na primeira aula para poder entender a sequência das aulas. Então, a Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendida pelo homem natural, e sim pelo homem espiritual. Para você entender a Igreja do Senhor, você precisa se espiritualizar, buscar o lado espiritual. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja. E ele o faz conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Assim como as pessoas, como os judeus no Antigo Testamento, jubilaram, ficaram muito felizes com a reconstrução do templo, a oportunidade que Deus estava dando para eles para reconstruir o templo depois de 70 anos de cativeiro. Assim, com essa mesma alegria que vamos à igreja, que é o templo do Senhor, nos dias atuais. O Espírito Santo conduz a igreja porque ela é o instrumento de ação de Deus aqui na terra. A igreja é a agência do Senhor aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra da evangelização do mundo. Então, cada um tem um trabalho na obra do Senhor. Uns são evangelistas, outros são ministros,
outros são profetas, outros trabalham na área da escola bíblica, como aqui estamos, outros na área da mídia, e assim por diante. Cada um tem o seu lugar na obra do Senhor. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Então, começa a construção do templo e já enfrenta oposição, porque a obra do Senhor vai enfrentar sempre oposição, mas firmes estamos e firmes ficaremos na obra do Senhor, não importa a oposição que vamos enfrentar. Entre os moradores da terra estavam, então eles, para vocês entenderem, eles estavam os samaritanos. Antes do cativeiro, quando todos vão embora no cativeiro babilônico, né? Os samaritanos ocupam a terra prometida, Israel. E aí os judeus retornam depois de 70 anos e estão lá os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra, como eu acabei de falar. Quem eram os samaritanos? Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Assíria tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro assírio. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Então, os samaritanos, eles acreditavam no Deus de Israel, não é? O nosso Deus, o nosso único Deus, mas também eles acreditavam em vários deuses. Assim, os samaritanos continuavam servindo os seus deuses, mas também temiam o Senhor. Então, os samaritanos, eles acreditavam no Deus de Israel, né, o que é o nosso Deus, mas eles também acreditavam em outros deuses, quer dizer, eles não praticavam monoteísmo. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Os samaritanos que estavam entre os moradores da terra se opõem à construção do templo. Em todo caso, os trabalhadores da construção foram interrompidos e não foram reiniciados até 15 anos mais tarde, durante o reinado de Dario. Então, os samaritanos falam com o rei da Pérsia, mentem, dizem que aquela obra eles não vão pagar os tributos, não é? O rei da Pérsia manda uma carta, que não era mais Ciro, já era outro, não manda mais eles reiniciarem as obras, eles mandam parar as obras, e a obra, por incrível que pareça, fica parada por 15 anos. Que pena, que tristeza, mas Deus está no controle de tudo. Uma obra parada, uma obra que começou depois de 70 anos de cativeiro, essa obra ser parada, é lastimável, né? 15 anos, mas o Senhor está no controle de tudo e vamos ver o que acontece depois de tudo isso. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus não resistiram, eles tinham a carta do rei Ciro, o mandato do rei Ciro para construir o templo. Eles tinham essa carta. Por que esse mandato, né? Por que eles não reivindicam isso? Por que eles não vão atrás de construir o templo? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. Então, a ordem superior vinha de Ciro, o rei da Pérsia. Não é? Por que uma autoridade inferior invalidaria aquela obra? Começa por aí o erro. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Os judeus deviam ter recorrido a Deus. Os judeus não recorreram primeiramente a Deus, que é o dono da obra, e eles também não recorreram à Pérsia com o mandato que eles tinham de Ciro. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. Os judeus sabiam e tinham consciência da ajuda de Deus, não é, na sua obra.
porque Israel é o reino sacerdotal. E por que eles não reagem? Porque eles ficam apáticos diante dessa oposição dos samaritanos. Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus era com eles. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Então vamos ver agora alguns exemplos ao longo da história de Israel, de quando os judeus oravam ao Senhor, pediam auxílio a Deus, ajuda a Deus, a direção de Deus, o discernimento e a sabedoria, e eram atendidos. No primeiro exemplo, nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nessa hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. O rei Ezequias pediu a Deus que ele intervisse, orou a Deus, e Deus mandou um anjo que matou 185.000 soldados dos assírios. Então, eles foram ouvidos na oração. Em 2 Reis 19:30 tem assim: o que escapou da casa de Judá e ficou do resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Ou seja, o rei Ezequias orou e foi atendido. Por que agora os judeus ficam tão paralisados diante dessa oposição dos samaritanos? Vamos entender aqui mais na frente por quê. Em 2 Crônicas 32, 21, 22. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra, tendo ele entrado na casa do seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Esse é um exemplo da oração que foi atendida. Mas agora os judeus enfrentam essa oposição dos samaritanos e não recorrem a Deus. E também não recorrem ao rei da Pérsia. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu a paz por todos os lados. Outro exemplo de quando os judeus oraram e o Senhor atendeu. Nos dias do rei Jeosafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Está em 2 Crônicas 20, de 1 a 24. Deus guerreou por eles, e sem terem que lutar, os inimigos foram derrotados. Os muitos exemplos de ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência e a esta maldade dos inimigos dos judeus. Então, eles sabiam de toda a história de quando os reis oravam, os sacerdotes oravam. Deus ouvia a oração e entrava em ação, não é? A favor dos judeus. Então, nesse momento que os judeus sofrem a oposição dos samaritanos, não é? Eles ficam apáticos, não reagem. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Mas antes eu quero enfatizar para vocês uma coisa aqui. Lembram da mulher samaritana em João 4, versículo 7? Esse é um dos motivos porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Nós estamos vendo agora um dos motivos. Não é? Os judeus retornam do cativeiro babilônico de 70 anos de cativeiro. Tem o mandato do rei Ciro para construir o templo do Senhor. Começa pelo altar, como vimos na aula passada. E aí começam as bases para a reconstrução do templo. Começam a reconstruir as bases para a reconstrução do templo. Enfrentam oposição dos samaritanos. Então, aí vejamos a ligação na Bíblia, em João 4, versículo 7, onde os judeus não se dão bem com os samaritanos. Esse é um dos motivos. Vejamos João 4, versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana:
como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Eis aqui um dos motivos pelos quais os judeus não se davam bem com os samaritanos. Mas que lindo que Jesus veio para todos, a luz do mundo, né? Veio para todos. Então, aquela mulher samaritana, ela se espanta no momento que ela vê um judeu, reconhece um judeu falando com ela, porque eles não se davam bem. E eis aqui um dos motivos. Nesta aula estamos esclarecendo um dos motivos. Então, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel era o líder da obra, o chefe político do povo judeu. Até então tinha confiado em sua própria força. Zorobabel confiou na força do seu braço. Ele não confiou na força do Senhor, no poder do Senhor. Ele confiou nele como um homem frágil. Esse foi um dos erros, né? Em Zacarias 4:6 explica bem isso, mas na próxima aula nós vamos explicar o que houve com Zorobabel. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condição de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Então, Zorobabel, ele confiou na força física, na força humana, e ele errou nesse momento porque ele deveria ter confiado em Deus. A obra é de Deus. E quando a obra é de Deus, a gente recorre a Deus. Ele se garantiu na força humana, no seu braço. Vamos ver o que aconteceu com Josué, o sacerdote. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. As vestes sacerdotais que eu falei para você, que são essas aqui. Essa é a veste sacerdotal, que tinha que estar impecável. Essas vestes manchadas que fala na nossa aula, são tanto a veste física tem que estar impecável, limpa, como está aqui, vocês estão vendo, quanto fala também das vestes espirituais. Quando falamos de vestes espirituais, estamos falando da nossa conduta moral, da nossa ética, do nosso proceder, que tem que estar correto, alinhado com as leis de Deus. Então, Josué estava tanto com as vestes físicas, né, como a veste espiritual manchada. Em Zacarias 3:3 diz assim: Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Quando suas vestes estão manchadas, tira de você a sua autoridade espiritual. Veste fala de conduta, de atitude. Porque não adianta só você conhecer a palavra de Deus, você tem que praticar, você tem que ter toda uma conduta moral, ética. Então, esse fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus, o Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em pura consciência. Em 1 Timóteo 3:9, fala das vestes, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Vestes fala também do lado espiritual, da consciência limpa. Então, a reação dos samaritanos quanto aos judeus cessaram a obra. Os judeus se desanimaram, tanto fisicamente quanto espiritualmente. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas pelo inimigo contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Então, esse desânimo espiritual, esse desânimo físico, temos que lutar contra ele, porque isso não é de Deus, isso é do inimigo. Toda obra enfrenta resistência, toda obra de Deus vai enfrentar resistência, porque quando um servo do Senhor se levanta, não é? O inimigo também se levanta, mas nós estamos com Deus Todo-Poderoso, não é? Então devemos buscá-lo, devemos orar. Se você enfrentar alguma resistência na obra do Senhor, busque a Deus, busque o dono da obra, que é o Senhor. Não fique aqui. Aqui temos um exemplo de apatia, de desânimo físico e emocional que os judeus ficaram. Então serve de exemplo para nós, para quando você enfrentar
no seu ministério, na sua igreja, na obra que você realiza para o Senhor, alguma resistência, você se mantenha firme, não pare, ore ao Senhor, que Ele vai lhe dar a direção certa para você continuar fazendo a obra dele. Então, eu deixo para vocês com a mensagem final. E a lição que extraímos de uma resistência onde os judeus param a obra por 15 anos, e ela fica parada por 15 anos, o templo não é reerguido, e eles param por desânimo. Eu deixo aqui vocês com a mensagem final. Não desanime quando encontrar resistência a você que está fazendo a obra de Deus. Perseguições e barreiras todos nós vamos enfrentar. Todos nós que fazemos a obra do Senhor vamos em algum momento enfrentar perseguições e barreiras, ou em todos os momentos, vamos dizer assim. A atitude mais inteligente e de fé é recorrer ao dono da obra, Deus. Recorra ao dono da obra, Deus. Se você estiver enfrentando alguma barreira, alguma resistência no seu ministério, recorra ao dono da obra, que é Deus. Quem está tentando impedir a obra não está contra você, está contra o dono da obra, que é o próprio Deus. Então não tenha medo. Se você está enfrentando alguma barreira, algum impedimento, quem tem que ter medo é a pessoa que está tentando te impedir, porque ela está tentando impedir a obra do Senhor. Essa é a mensagem final que eu deixo para vocês. Fiquem firmes na obra, com fé, com perseverança. Até a próxima aula, se Deus quiser.